vai colocando no ar aí. Vou aproveitar, Só né? um minutinho, já vou colocar aqui. Peraí que ainda não tá. Agora está gravando. Lá. Ô, Júlio, tem número essa semana da computação? Vocês começaram a numerar? Não. Eu estou chamando de segunda semana. Segunda semana, tá bom. Então vamos para o nosso bom dia a todos. Sou o professor Daniel Gatti. Sou ex-aluno do curso de Ciência da Computação da PUC de São Paulo também. Sou atual diretor adjunto da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC. Com grande satisfação que venho abrir o último dia da semana com vocês. E o professor Júlio me pediu, implorou encarecidamente para cuidar da palestra. Não, eu aceito, assim, é muito legal. E está aqui ainda mais com quem vai ser o nosso palestrante hoje, que também é uma cria da casa, né? Estava aqui lembrando a minha primeira orientação de iniciação científica foi o Renato, a Patrícia e o Marcos, né? Acho que foram. Isso aí. Foi um grupo, foi o meu primeiro. Eu nem podia ainda, era mestre, não podia assinar. O professor Demi foi o supervisor da pesquisa, né? E foi uma iniciação científica muito legal, né? A gente tentou construir um modelo para gerenciamento de sistemas de competição, que era uma demanda do professor de educação física, quando a PUC tinha educação física, né? Então foi muito legal. Então vou apresentar aqui o nosso convidado. O título da nossa palestra é Computação em Nuvem, Principais Conceitos, Arquiteturas e Estratégias de Migração. O nosso palestrante é o professor doutor Renato Manzan de Andrade, né? Ele é formado, não vou pôr ex-aluno de ciência, é o nosso aluno formado em ciência da computação, né, pela PUC de São Paulo, especialista em engenharia de software pela Unicamp, mestre e doutor em engenharia elétrica pela Poli USP, professor de pós-graduação no curso de especialização em engenharia de software da PUC de São Paulo e Customer Success Account Manager na Microsoft, né? E o nosso mais novo estagiário de pós-doutorado dentro do nosso programa de mestrado e doutorado, que é o Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é o TID. E eu tenho aqui a enorme satisfação de ser o supervisor dele, ou desorientador, né, nesse momento, em que ele é super doutor. Então, Renato, tá o momento para você, aproveita aí. Muito obrigado por dispor o seu tempo, um sábado de manhã, e de participar da nossa semana. A gente fica muito, muito feliz, muito contente. Muito obrigado, professor Daniel. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço especialmente ao professor Júlio por mais uma vez me convidar para conversar nessa semana, né, do Encontro de Ciência e Tecnologia, de Ciências Exatas e Tecnologia. Obrigado, Júlio. Então, a ideia aqui é um bate-papo, tá? Eu trouxe alguns slides para a gente orientar esse bate-papo. Vou passar um pouco rapidamente pelos conceitos, né, para dar um pouco mais de tempo para a gente conversar. Só uma coisa, eu estou com 2 monitores, tá? Então, aqui está a apresentação e aqui eu estou vendo vocês, acompanhando se tem alguma pergunta. Então, às vezes parece que eu estou num jogo de tênis, mas essa é a razão que às vezes eu fico olhando uma hora para cada lado, tá? Mas estou com Renato, vocês aqui em 2 monitores. só um Oi, Júlio. aviso, Renato. Oi, Júlio. Devido à forma como foi criada aqui a plataforma, né? Algumas pessoas não têm acesso ao chat, então eu peço que quem puder ligue o microfone ou envia para a gente e a gente repassa para o Renato, tá ok? Perfeito, professor. Obrigado pelo aviso, tá? Obrigado. Então, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. A ideia aqui é mais um bate-papo e uma discussão sobre esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Então, ok.
Então, Perfeito. obrigado, Júlio. Aqui o título da palestra. Aqui um pouco mais de mim. Aqui vocês estão lá no LinkedIn. Quem quiser me adicionar, fique à vontade. Tá? O Daniel já comentou aqui da apresentação. Vamos falar um pouco de definição de Cloud Computing, tá? Eu trouxe algumas definições que eu peguei do original em inglês, tá? Mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? É uma rede, né, de data centers composta por milhares de computadores que podem executar funções tanto para computação pessoal como para computação de negócio. E essa ideia de computação em nuvem, né, ela tem algumas metáforas que eu vou traçar nos próximos slides. Então, por exemplo, existe uma metáfora muito forte com a questão da energia elétrica. Tá? Então, há muitos anos atrás, as companhias pararam de gerar a sua própria energia através de energia a vapor e dínamos geradores e plugaram-se numa rede de energia elétrica, né? E isso permitiu, né, a geração disso em escala permitiu o barateamento dessa energia, tá, dessa utility, né, dessa energia, esse utilitário de energia, que mudou radicalmente a questão da nossa própria indústria e da sociedade. Tá? De forma análoga, tá, tem uma visão, né, isso datando ainda da década de 60, onde o McCarthy comenta o seguinte: a computação em algum dia será organizada como uma utilidade pública. Tá? Então, hoje nós vemos muito forte a questão do que a gente chama de orientado ao serviço, né? Algo as a service, né? Ou já tem até alguns acrônimos, né? Everything as a service, tudo como serviço. Então, a questão uma mudança cultural muito forte entre o possuir ou ter, ou usufruir e usar, tá? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui da própria Microsoft, né? A questão do Xbox as a Service, tá? Então, eu não compro o console, tá? Então, eu alugo o console e consigo, com alguns planos de assinatura, usufruir, tá? Então, esse modelo tem várias coisas, né? Lavanderia, carro, videogame, como é a questão do exemplo aqui, né? Café, tá? Nespresso as a service, né? Então, eu não sei se esses preços estão atuais, mas em relação a você assina, né? E essa receita recorrente para Nespresso permite com que eles façam um desconto no preço da cápsula, tá? E aí tem vários programas aqui, né? De acordo com a sua taxa de consumo de café e com os seus respectivos preços, tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de cultura de serviço. Tinha um outro exemplo que eu achava bastante interessante também, tá? Que é o tênis como serviço, é o Nike as a Service, principalmente para quem tem criança pequena que cresce muito rapidamente e perde o calçado, né? E então, tinha esse programa, infelizmente esse programa foi descontinuado, mas eu trago aqui como um exemplo. Você podia assinar 4 pares por ano, 6 pares por ano, ou até 1 par por mês, tá? 12 pares por ano, há uma taxa aqui, e vinha numa caixa estilizada, tinha vários modelos que a criança podia escolher, né? Obviamente com a mudança da numeração em virtude do crescimento. E a Nike fazia o seguinte, né? Como o tênis era praticamente novo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o modelo mais simples aqui, né? 4 pares por ano, um par a cada 3 meses. O tênis está praticamente novo, né? Então, ela depois recolhia esse tênis e doava, né? Então, tinha também essa visão de aproveitar e passar isso para uma outra pessoa, tá? Graficamente, comentando aqui sobre a questão do histórico de cloud computing, né? Então, nós tivemos aqui os mainframes, os mini computadores, PCs, tá? A questão dos notebooks, smartphones e a questão aqui da nuvem, né? Numa visão tabular,
tá, dessa evolução, desculpe, entre o primeiro ciclo, né, então de e-business services, tá, cuja função primária era a questão da internet, em relação à tecnologia, fortemente baseado na web, arquiteturas em 3 camadas, protocolos internos e organizado em torno dos domínios tecnológicos ou centrados na tecnologia, tá? Numa segunda onda aqui, né, já serviços já voltados para o consumidor, tá? Uma questão de custo, web 2.0, virtualização, plataformas e já centrado em serviço, como eu comentei nos slides anteriores, tá? E como na onda 3, né, como eu falei também, tudo como serviço, tá? Serviços pervasivos, né, focados no consumidor, fortemente orientado a dados, né, e também baseado fortemente em serviços. Agora, a título de exemplo, eu vou mostrar um pouco da evolução, né, de cloud computing dentro da curva de tecnologias emergentes do Gartner, tá? Então, vou explicar rapidamente essa curva, tá? Isso aqui é uma curva, né, o chamado de Hype Curve, que o Gartner faz para várias tecnologias ou para tecnologias emergentes e lança isso aqui, se não me engano, anualmente, tá? E essa curva ela tem alguns estágios interessantes, tá? Então, o primeiro estágio aqui é o gatilho da inovação, tá? Então, quando está em pesquisa e desenvolvimento, algumas startups já começaram a utilizar uma determinada tecnologia, já surgem produtos de primeira geração, os early adopters, né, que começam já a olhar, tá? Então, isso caracteriza esse primeiro estágio aqui. No segundo estágio, que é o pico das expectativas infladas. Então, é aqui quando a tecnologia ela é vista, e isso é muito comum no nosso mundo, né, de computação, a tecnologia é vista como uma bala de prata, um silver bullet. Putz, aquilo vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então, começa a proliferar os fornecedores, uma adoção, e também aqui, já numa queda aqui, já algumas notícias negativas em relação àquela tecnologia. Então, por que notícias negativas? Justamente porque essa fase é o pico das expectativas infladas, ou seja, é o ápice de todas as expectativas em relação ao que uma determinada tecnologia pode fazer ou quais problemas que ela ajuda a solucionar. Tá? Aqui, depois dessa segunda fase, tem o abismo da desilusão. Então, aí que há um nivelamento entre a expectativa e a realidade. Tá? Então, existe já uma consolidação dos fornecedores, alguns já saem do mercado, uma segunda ou terceira onda de investimentos e, obviamente, aqui ela vai se adaptando até chegar num slope of enlightenment, que ela já sai desse fundo do poço e já começa a ser utilizada. Então, já tem uma questão de práticas de desenvolvimento, metodologias, já segunda ou terceira geração de produtos, e até que ela entra nessa última fase aqui, do platô de produtividade. Tá? Então, quando já tem um aumento da adoção, e isso já está quase que como o mercado já vê isso, não? Como uma ferramenta segura, né, do ponto de vista do uso daquela ferramenta, não do ponto de vista de segurança, mas para adotar já nivelada com a expectativa correta. Tá? Então, dado essa introdução sobre o conceito do Hype Curve do Gartner, tá? Eu vou trazer alguns gráficos como estava em 2008, Cloud Computing ainda estava, segundo Gartner, dentro do gatilho de tecnologia. Já em 2011, tá? Então, aqui, nessa curva de 3 anos depois daquela primeira que eu mostrei, já tinha vários serviços de nuvem, tá? Então, já entrando aqui na questão do pico das expectativas infladas, olha aqui, Cloud Computing aqui, infraestrutura como serviço, Public Clouds, tá?
Cloud Web Platforms, aqui já entrando no abismo aqui da desilusão, e algumas já saindo aqui, né? Já vendo à luz aqui, né? Então, software como serviço, Salesforce Automation e por aí vai. Em 2012 também já tem esse movimento, já continua vindo para o lado direito da curva, né? Em 2015, tá? Já tem SaaS aqui já entrando quase que num platô de produtividade, tá? Enquanto outras tecnologias de nuvem, né, ainda estão aqui, ó, Cloud API, por exemplo, está começando a entrar no pico das expectativas infladas, brokers de nuvem e serviços aqui híbridos, enfim. Em 2018, tá? O Software as a Service já está aqui no platô de produtividade. Em 2019, né, a título de curiosidade, eu trouxe essa curva de tecnologias emergentes. Olha que interessante aqui, né? Até do ponto que nós estamos comentando no início, né, professor Daniel? Inteligência, machine learning, nanoscale 3D, impressão 3D, 5G, tá? E direção autônoma, tá? Então, bastante interessante aqui as tecnologias que estavam nessa curva de 2019. Tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Vamos entrar agora nos principais conceitos aqui de nuvem. Daniel, Renato, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Daniel, o Reginaldo Aracá, que ele quer entrar, ele não está conseguindo. Você consegue colocar ele por e-mail? Você está em mute, professor. Daniel? Eu consigo, acho que eu consigo. Passa o e-mail dele para mim no Zap, eu já chamo ele aqui. Tá, eu acho que você tem acesso ao chat, não tem? Tenho. Pode mandar no chat aqui, então. Tá bom. Desculpa, Renato. Isso, professor. Em relação aos conceitos, né? Eu, para organizar e estruturar... Deixa eu dar uma parada aqui, só rapidamente. Renato, agora, qual que é o último gráfico desses da Gartner que está? Para a gente pensar assim, o que está começando de novas tecnologias agora aí? Eu sei que é um pouquinho off-topic daqui, mas teria o último gráfico assim para a gente ter uma ideia do o que está começando agora, principalmente porque nós estamos com os alunos aqui, o ano que vem já temos novas iniciações científicas, se de repente que assuntos que a gente pode começar a pesquisar além desses, né? Se teria aí algo assim. O de 2021 eu não consegui, tá? Depois eu cheguei depois eu posso te passar os últimos que eu consegui no momento que eu fiz essa apresentação, durante a elaboração dessa apresentação. O que eu vejo muito, professor, muita questão de dados, tá? Então, muita inteligência artificial, questão de automação em processos de desenvolvimento, SRE, né, a construção de sistemas e aí modelos de comunicação também, tá? Mas muito fortemente dentro de inteligência artificial. Tá? Excelente, obrigado. Imagina, deixa eu ver se o professor Reginaldo conseguiu entrar aqui. Não. Daniel, eu coloquei no chat. Você consegue pelo e-mail? Eu não tô ele não está conseguindo. Bom, na questão conceitual, eu resolvi me orientar pelo modelo do NIST. Tá? Então, o NIST ele tem vários papers, né, relacionados à questão de não somente segurança, mas também como cloud computing. E esse modelo conceitual, ele divide a questão de nuvem em três grandes áreas aqui, né? Características essenciais de cloud computing, modelos de serviço e deployment models, né? Então, vamos falar um pouco sobre cada um dessas grandes áreas aqui, né? Então, por exemplo, né? Então, isso é muito importante no momento que a gente, quero um provedor de cloud computing, tá? Então, quais são as características que esse provedor tem? O que ele oferece? Tá? Como é um modelo
várias empresas estão adotando, mas várias outras estão indo nesse modelo agora. É importante que nessa anamnese, nesse diagnóstico, nessa análise, as pessoas, né, tenham esse modelo, né, para geralmente conseguir avaliar o que o provedor oferece, tá? Então, alguns modelos, algumas características, melhor dizendo, essenciais, tá? Então, o Cloud Computing, ele é um modelo basicamente self-service, tá? Então, o consumidor vai lá, a pessoa, a empresa vai lá e consegue provisionar recursos computacionais. Ele é oferecido através de rede internet de banda larga, né? Então, a questão do barateamento da comunicação, as pessoas mais antigas vão lembrar daquele modem 2600 que a gente usava à noite, porque pagava um pulso só, entendeu? O barateamento disso foi um dos viabilizadores da questão de cloud computing, tá? Outro ponto interessante também, da mesma forma que eu comentei na metáfora da energia elétrica, é a questão de resource pooling, tá? Visando oferecer um serviço mais competitivo do ponto de vista financeiro, tá? Os recursos são compartilhados, então são utilizados no modelo que serve múltiplos consumidores, no que a gente chama de multi-tenant model. Tenant, se for pensar no significado da palavra, é como se fosse inquilino, tá? Então, em vez de eu ter uma estrutura que somente eu uso, porém eu sou responsável por toda a questão de manter essa estrutura, eu tenho um modelo multi-tenant, tá? Como se fosse um condomínio, no qual eu compartilho essa estrutura com vários outros inquilinos, como eu, e faço o rateio dos custos operacionais disso aqui, tá? Então, é como se fosse uma metáfora de condomínio na questão de cloud computing. Outro ponto bastante interessante, tá, é a elasticidade, tá? Então, nós sabemos que hoje, se eu construo um data center, aquele data center ele tem uma capacidade limitada, tá? Então, eu posso ter recursos computacionais subutilizados, ou no momento de pico eu posso não conseguir escalar o suficiente para o uso para atender o meu processo de negócio, em cenários como, por exemplo, uma Black Friday ou Dia das Mães, Natal, pensando no modelo aí de e-commerce de varejo, tá? Então, a nuvem ela pode provisionar essa questão dessa elasticidade em dois sentidos, né? Escalabilidade vertical, né? Scaling, no qual eu melhoro a minha máquina. Tá? Pego uma máquina mais simples, adiciono mais memória, mais CPU, coloco gateways melhores, enfim. Então, é a melhoria aqui da máquina. Tá? A questão do scaling horizontal, né? Eu duplico, né, instâncias ali rapidamente para garantir essa questão da elasticidade. Ponto importante aqui, né? Existem alguns padrões de uso, né? Que são interessantes nessa questão de elasticidade, tá? Então, ligado e desligado, eu preciso ter um período que eu uso, desligo e volto a utilizar, tá? Então, isso aqui é muito comum em modelos de desenvolvimento de software. Então, preciso fazer um teste de carga muito pesado de algum sistema. Então, uso, desligo e volto a utilizar, tá? Um modelo de crescimento rápido, tá? Então, uma curva aqui crescente, né, de escala, tá? E a ideia aqui é o provisionamento rápido, né, de capacidade computacional. Aqui é um pico que eu não consegui prever, né? Então, inesperado, tá? Um pico na demanda, um spike, né? Um pico aqui em relação ao uso, tá? E aqui é a mesma coisa do anterior, porém é previsível, tá? Então, eu tenho aqui os meus modelos que me permitem, né? Uma sazonalidade desse uso, tá?
Então, por exemplo, aqui a Receita Federal do Brasil sabe que quando está chegando no final do período de submissão do imposto de renda, ela vai necessariamente ter um aumento significativo aqui dos seus recursos computacionais. Tá? Indo para o próximo slide, uma característica importante, né, a questão do serviço mensurado. Tá? Então, isso aqui é ponto fundamental para os provedores de nuvem. Tá? Os serviços são monitorados, controlados, reportados, provendo transparência. Então, isso aqui é muito importante. E os próprios provedores de nuvem, eles têm serviços que permitem com que, fala assim, olha, senhor consumidor, você está usando essa máquina aqui, essa máquina está superdimensionada, tá? Então, você pode baixar essa máquina aqui, com isso você vai economizar uma estimativa de tanto por mês ou tanto por ano. E por que disso, né? Na questão de serviços, a ideia é manter o consumidor utilizando aquele serviço o maior tempo possível. E visando atingir isso, é necessário a construção de uma confiança. Então, eu falo assim, não vou deixar, deixa o cara gastando lá, deixa o poder computacional ocioso. Essa não é a ideia. Mas justamente criar essa confiança e falar assim, olha, você pode gastar menos, você pode otimizar dessa forma, tá? Justamente para construir esse relacionamento aí de longo prazo. Júlio, já estou vendo o Reginaldo aqui na reunião. Bom dia, Reginaldo, tudo bem? Essa é a questão, né, para manter o usuário, né? A construção dessa confiança. Então, comentamos das características essenciais de Cloud Computing, né? Em relação a esse primeiro pilar aqui, né? Essa primeira raia. Agora vamos falar um pouco dos principais modelos, tá? Muito rapidamente aqui. De infraestrutura como serviço. Então, esse é o modelo mais básico, né? Então, o Cloud Provider oferece quase como building blocks ali de computação para o usuário utilizar. Então, storage, rede, CPU, então são os recursos fundamentais aí de computação. Depois, um segundo modelo de plataforma como serviço, um nível já acima desses recursos fundamentais de computação, então, no qual eu já tenho uma plataforma, seja uma plataforma de desenvolvimento, uma plataforma de dados, uma plataforma de um DevOps, uma plataforma de um BI, por exemplo, alguma coisa, algo que eu já consiga, em cima daquilo, construir o meu sistema. Tá? Então, uma plataforma de construção de sistemas web, por exemplo. E, por último, né, o software como serviço. Tá? Então, nesse aqui já é o serviço total, ele já é oferecido. Então, seja, por exemplo, um Office 365, e-mails, sistemas de gestão empresarial e por aí vai, né? Uma figura muito utilizada para isso, né, é a comparação entre esses modelos, tá? Então, por exemplo, suponhamos que uma empresa tem um data center. Tá? Então, a empresa é responsável por fazer a gestão de todas as camadas, tá? Então, seja da parte de rede, de storage, de servidores, a virtualização, sistemas operacionais, middlewares, runtime, os dados e a aplicação no topo aqui dessa questão da TI. No modelo de infraestrutura como serviço, tá? Essa parte que está em cinza aqui, ela é entregue como serviço. Então, algumas figuras colocam até esse operating system aqui de azul, mas depende do modelo, né? E em cima do sistema operacional, a empresa gerencia, tá? Indo para o modelo de plataforma, tá? Como eu falei, já é uma plataforma como serviço, então eu já disponibilizo até um runtime, tá? E o usuário, em cima disso, constrói as suas aplicações e tem os seus dados, e o software como serviço aqui
isso já é entregue como um serviço pelo provedor de nuvem, tá? É muito comum na internet também essa analogia, tá? Então, de pizza as a service, tá? Fazendo uma comparação aqui dos modelos de nuvem com uma pizzaria, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer o modelo tradicional, né? Então, eu faço uma pizza em casa. Então, eu tenho que comprar todos os ingredientes, o fogo, o forno, o gás, as bebidas e a mesa, tá? Então, infraestrutura, né? Então, eu compro já o take and bake, né? Então, eu compro a pizza e asso, né? Então, tudo que é relacionado à pizza, Quer falar? Oi, Ítalo. Só uma questão de crescimento. Eu estou vendo ali Traditional On-Premises Legacy. Qual o sentido da palavra legacy aí? Eu acho que nesse caso aqui, Ítalo, legacy é como se fosse aplicações ligadas em data centers existentes, tá? Mas a semântica dessa primeira coluna aqui é on-premises data centers, tá? Da mesma forma que está aqui, ó. Então, traditional IT, no qual a empresa tem um data center. Ok, obrigado. Eu concordo contigo que esse legacy aqui não faz muito sentido, né? Porque mas a ideia aqui é a questão só de fazer a analogia em relação à questão da pizza aqui, tá? Então, segundo modelo aqui, eu compro, né, a pizza aqui e todo o processo de preparo é meu, tá? Então, fazendo uma analogia aqui como infraestrutura como serviço. O terceiro, tá? É como se fosse um delivery, né? Então, eu peço, tá? E aí eu só ponho essas duas camadas em cima aqui. E o último, uma analogia, é sair para comer pizza fora. Então, você só usa toda a infraestrutura, tá, do restaurante. Numa visão um pouco mais gráfica aqui, né? Quase que como conjuntos aqui, né? Eu tenho o meu modelo de infraestrutura como serviço. Então, o provedor oferece data center, toda a parte de redes, segurança, servidores storage, tá? Então, esse é o modelo IaaS. No modelo plataforma como serviço, já tem a questão do próprio sistema operacional e as ferramentas de desenvolvimento, databases, analytics, por exemplo. E no último modelo, a aplicação inteira oferecida como serviço, tá? Então, nós vimos agora, basicamente, os modelos de serviço aqui, né, desse modelo conceitual do NIST. Vamos passar para o terceiro, que é os modelos de deployment, tá? Então, private cloud, tá? Então, toda a infraestrutura ela é disponibilizada para uma organização, tá? E aqui eu posso ter data centers privados, tá? Então, uma empresa, por isso que eu comentei aquela questão de legacy, talvez não faça muito sentido, né? Data center privados, um grande banco, uma grande empresa que tem seus próprios data centers, então aquela private cloud dele, ou nuvens privadas governamentais. Por exemplo, o Azure ele tem algumas nuvens governamentais que são privadas. Então, tem uma nuvem específica do governo americano que só o governo americano pode utilizar essa nuvem, por exemplo. Tá? Tem outro modelo que é o Community Cloud. Tá? Então, é uma nuvem que ela é compartilhada numa comunidade de organizações que têm os mesmos interesses. Tá? Um exemplo muito forte é a nuvem da Salesforce, um produto chamado Community Cloud Einstein. Tá? Então, isso é compartilhado entre várias empresas que atuam no mesmo ramo. E, por fim, a questão aqui de nuvem pública. Tá? Então, ela é de intuito disponibilizada para o público geral. E os principais exemplos aqui, AWS, Google Cloud Provider, GCP e o próprio Azure. Um outro modelo também seria a questão da nuvem híbrida, tá? Que é uma composição aí
entre diferentes tipos de nuvem, tá? E os 3 principais provedores têm esse modelo de deployment, tá? Então, tanto a Amazon, Google e Microsoft têm questão de nuvem privada. Desculpe, nuvem híbrida. Aqui é uma comparação entre modelos, tá, de deployment, tá? Eu não vou entrar exaustivamente na tabela aqui, mas, obviamente, toda escolha tem os seus respectivos trade-offs. Então, em relação à escalabilidade, segurança, desempenho, confiabilidade e custo, e que cada nuvem aqui tem em relação a esses requisitos. Tá? Mostrando um pouco aqui a estrutura de nuvem, tá? Aqui é uma foto de um data center, tá? Na Irlanda, aqui está a fonte da foto. Então, é interessante notar que são construções bem modulares, tá? E para dar uma visão aqui de escala, tá? Cada prédio desse daqui, né? Ele tem mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, tá? No caso aqui de futebol americano, tá? E cada um desses campos aqui, né? Eles suportam, né? Dois jumbos, né? Tem uma ideia do tamanho aqui do prédio de um data center, né? E aí, num data center, tá? Tem mais de 600, numa região, né, do Azure, né, tem mais de 600 mil servidores e 16 prédios aqui por região, tá? Então, essa aqui é uma visão um pouco da magnitude aqui. Depois eu vou mostrar, depois no final da apresentação, eu vou entrar em alguns sites aqui para destacar algumas características, tá? Um ponto muito importante, né, aqui eu coloquei um exemplo do Azure, mas a ideia aqui é trazer conceitualmente. É muito importante ter a questão de governança de nuvem, tá? Isso é um ponto fundamental. Muitas empresas, às vezes, sofrem com essa questão de governança, então é muito importante definir a estratégia, entender os motivadores, quais são os resultados esperados, a justificativa, ter um planejamento, tá? E fazer a migração, né, dos aplicativos, dos workloads, né, de uma forma gradual, né? Então, as empresas geralmente fazem isso, vão movendo seus sistemas em ondas, tá? Com estratégias ou de migração, tá? Ou de inovação, tá? Geralmente, as empresas iniciam com esse processo de migração e depois com inovação na nuvem, num processo de adoção, tá? Muito importante aqui ter a questão da governança, tá? Porque mesmo estando na nuvem, todos os processos de governança, obviamente, continuam, e muito fortemente o que as empresas têm demandado bastante é a questão de governança de custo. Então, dimensionamento correto das máquinas, a questão da escalabilidade, enfim, pontos muito importantes aí para o uso com sucesso, né, da plataforma de nuvem. Só até aqui alguma dúvida? Vou dar uma pequena pausa aqui. Vamos seguir? Olha, não surgiram ainda perguntas, acho que podemos seguir. Tá ótimo. Vamos entrar um pouco aqui na parte arquitetural, tá? Então, eu trago aqui um guia arquitetural, né? E como eu comentei, existem esses guias aqui para basicamente todos os provedores de nuvem, né? Então, eu questiono um pouco isso aqui, né? Porque, na verdade, o fato de você ir para a nuvem não significa necessariamente que você vai mudar a sua arquitetura. Você pode construir uma arquitetura monolítica na nuvem, entendeu? Então, aqui ele coloca o Modern Cloud, tá? Nessa referência aqui, nesse guia arquitetural, o que seria esperado do uso das tecnologias de nuvem, né? Então, arquiteturas já decompostas, tá? Projetadas para essa elasticidade, com várias tecnologias, processamento assíncrono, projetados para falha, né? Então,
gente vê muito isso empresas de nuvem, né, que eles têm uma questão, até o Google, Netflix, AWS, com essa questão de confiabilidade muito forte, updates menores, porém frequentes, uma questão de automação muito forte, tá? E a questão de infraestrutura. Aqui é um guia, né, dentro do Azure aqui a escolha aqui dos estilos arquiteturais, quais são as tecnologias, as arquiteturas de referência, então todos os conceitos de arquiteturas de referência, design patterns, boas práticas recomendadas, princípios, tá? Dentro aí da questão de arquitetura de nuvem. E aí, um ponto que eu estava comentando anteriormente sobre a governança, muito importante manter a questão de visão de custo, excelência operacional, desempenho, confiabilidade e segurança. Tá? Então, os mesmos conceitos, basicamente, que nós também temos no data center. Tá? Aqui alguns estilos arquiteturais, tá? Então, de camadas, filas, microserviços, dirigido a evento, big data e computação, big computing, né? Tá? Eu vou depois entrar em alguns sites para mostrar algum dessas referências. Tá? Aqui, os pilares que eu comentei, né, de otimização de custo, excelência operacional, desempenho, confiabilidade e segurança. E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas estratégias de migração. Tá? Como algumas estratégias de migração, nós temos aqui o rehost, refactor, o rearchitect, rebuild. Tá? E sempre como uma visão muito importante de, primeiro, fazer um assessment, fazer uma avaliação bastante criteriosa de qual estratégia deve ser utilizada e, a posteriori, né, depois dessa migração, ter a questão da otimização da aplicação. Tá? Então, vamos para a primeira estratégia, que é a mais simples, né? Então, ela é o rehost, basicamente é o que as empresas chamam de lift and shift. Eu pego a minha aplicação do jeito que ela está e eu levo ela para a nuvem. Então, é basicamente levar isso para a nuvem. Isso tem alguns desafios relacionados à questão de conectividade com outras aplicações, integração, segurança e por aí vai. Tá? Então, aqui algumas cenários de uso. Né? Quando eu quero mover a aplicação rapidamente, quando eu quero movê-la sem modificar, quando eu preciso utilizar a questão da escalabilidade de nuvem, tá? E a questão são importantes, mas eu não preciso alterá-las imediatamente. Tá? O refactor, como uma segunda alternativa, tá? É um pouco mais intrusiva do que a primeira. Então, eu reempacoto, refatoro, né, a minha aplicação, movendo-a para a nuvem. Tá? Então, por exemplo, eu tiro a aplicação de on-premises e eu posso mover para um serviço de containers, por exemplo. Tá? Então, faço um refactoring para utilizar outras capacidades de nuvem. Posso já utilizar outras tecnologias também que estão disponíveis na nuvem. Tá? Uma terceira característica, um terceiro modelo, né, que é a questão de rearquitetar. Tá? Essa aqui já é bastante profunda, tá? Então ela envolve uma migração focada na modificação e na extensão da funcionalidade da aplicação, tá? E já é bem mais intrusiva que as anteriores. Tá? Então, exige revisões muito maiores do que as primeiras. Tá? E a ideia é utilizar novas tecnologias que a nuvem oferece. Né? E, por último, né, rebuild. Então, eu reconstruo a minha aplicação direto na nuvem, tá? Utilizando as tecnologias. Aqui alguns gráficos, né, de como eu posso
utilizar essas estratégias baseadas no nível de maturidade das aplicações, né? Então, aqui, a migração rehost e a modernização seriam essas formas já mais avançadas. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu comentei, né? O lift and shift. Então, eu pego aqui a minha aplicação existente, tá, on-premises, e já movo ela para a nuvem as is, tá? Num segundo modelo de modernização, né, eu já utilizo algumas tecnologias de nuvem, tá? Tanto do ponto de vista de infraestruturas já prontas, tá? Como aplicações otimizadas para a nuvem, tá? Então, aqui eu tenho um app service, já uma questão de monitoração, uma esteira de continuous integration, continuous deliveries, e já utilizando já novas funcionalidades. A questão de modernização aqui também já indo direto para a nuvem, né? Então, essas aqui são algumas das características. Agora eu vou mostrar alguns sites que eu elenquei aqui, tá? Sobre alguns pontos que nós comentamos. Aí, Júlio, depois, obviamente, eu vou passar todas essas referências aqui no PPT para os alunos, tá? Então, aqui, essa é uma questão muito importante que a gente estava comentando sobre a questão de governança, tá? Como eu comentei, isso tem para todos os provedores, tá? Eu vou mostrar da Microsoft, que é o que eu tenho mais familiaridade. E esses frameworks, né, eles descrevem características importantes de como ir para a nuvem, né, de uma forma estruturada, né? Então, eu vou entrar em todos os links aqui, né? Mas tem uma questão da definição da estratégia, das motivações, dos resultados esperados, das considerações financeiras, das considerações técnicas, né? Toda uma parte aqui de planejamento, tá? Então, entender qual é o racional do digital state, como que a empresa está hoje, como que ela pode migrar para a nuvem, né? Alinhamento organizacional. Isso aqui é outra parte fundamental, né? Planejamento dos skills, né? De treinamento para os funcionários, porque muitas vezes a gente vê isso, né? A pessoa, você vai fazer um projeto para a nuvem, então, mas, putz, ir para a nuvem não é somente migrar para lá e deixa, né? Tem uma série de outras questões envolvidas, né? Então, essa questão de capacitação muito importante. Em relação ao DevOps, tá? A questão de migração, inovação, governança, conforme eu comentei, né? O gerenciamento, os times, as estruturas, as responsabilidades, tá? Então, quais são os papéis e responsabilidades dentro de uma aplicação e dentro das empresas que utilizam cloud computing, tá? Esse site aqui é um site que mostra, né, quais são as principais regiões, né, que hoje no globo tem a infraestrutura do Azure, tá? E aí depois ele tem aqui, né, como a estrutura funciona, né? Como que a nuvem é construída, como que ela funciona, como que tem a questão de escalabilidade, de segurança, de tolerância a falhas, então permitindo até fazer um tour virtual 3D dentro de um data center, tá? Então, a questão de availability zones, tá? Então, a questão da redundância dentro de um data center, a redundância entre data centers, mostrando basicamente como que é a infraestrutura de nuvem. Tá? Um outro ponto aqui interessante que nós vimos no PPT é a questão do guia arquitetural, tá? Então, aquelas estruturações que eu comentei sobre o estilo arquitetural, quais são as escolhas tecnológicas, a aplicação e a questão mais de governança, né?
E aqui tem a descrição de questão de arquiteturas de referência, princípios de design, quais são os padrões e práticas recomendadas para a migração e criação de aplicações na nuvem. Um dos sites que é interessantes também, né, é essa questão dos estilos arquiteturais. Tá? Então, quais são os principais estilos de nuvem, né? Então, camadas, fila, microserviços, arquitetura orientada a eventos, big data, quais são as restrições dos estilos arquiteturais, gerenciamento das dependências, onde cada estilo geralmente é utilizado, domínio, né? E a questão dos desafios e benefícios aqui. Então, a relação complexidade, comunicação, integração e por aí vai. Outro site bastante interessante é esse Azure Services Overview, né? Então, basicamente, aqui eu consigo olhar, né, os principais serviços que o Azure tem, né? Separados por tipo aqui, quais são os principais serviços. E aí, clicando num serviço, por exemplo, né? Eu consigo olhar, né? Quais são as regiões, por exemplo, Azure Active Directory. Quais são as arquiteturas de referência, tá? E de solução relacionadas a essa tecnologia? Então, isso aqui é um guia bastante interessante, até, professor Daniel, quando a gente estava conversando na PUC, né? Quando a gente estava começando a elaborar a ideia do pós-doc, era justamente isso, né? Então, a gente vê aqui quase que um Lego, né? Com múltiplas peças, né? E as empresas têm dificuldade nesse sentido. Peraí, eu preciso construir uma aplicação que vai automatizar esse processo de negócio. Quais peças eu uso? Quais são os encaixes? Entendo que isso é um desafio ainda que tem que ser superado. Tem toda a parte de aprendizado aqui, de soluções. Então, é um site bastante interessante para olhar, né, conceitualmente o que cada componente faz, como que eu uso e se ele está adequado, ou se aquela arquitetura ou aquele componente é adequado para a arquitetura proposta. Tá? Um dos sites que eu particularmente mais gosto, né, então é a questão dos estilos arquiteturais aqui, né, da questão da arquitetura. Aqui é interessante esse site porque aqui as peças já vêm relativamente encaixadas, né? Então a pessoa não fica aquela caixa de Lego com um monte de peça, né? Então aqui eu já tenho uma ideia de como que eu posso criar arquiteturas, né? Direcionadas para o meu processo. Então aqui eu tenho arquiteturas de AI, arquiteturas de containers, banco de dados, desenvolvimento, identidade, integração, e aí em cada um desses tópicos aqui, vou entrar num deles aqui, de uma Citizen AI Power Platform, tá? Descreve aqui como que é a arquitetura, quais são os principais componentes, posso até baixar diagramas arquiteturais dessa arquitetura, o que faz cada componente dessa arquitetura, os pontos alternativas, considerações em relação a essa arquitetura e algumas pontos importantes relativos aqui aos requisitos. Tá? Então, esse é um site no qual as arquiteturas já estão um pouco mais organizadas, né? Me permite evoluir muito mais rapidamente do que olhar aqui todo o Lego solto, né? Aqui também eu tenho alguns padrões, né, de projeto na nuvem, né, com alguns desafios de projeto, tá? Então tem vários desafios, tá? Toda a questão de rede, questão de latência, integração, segurança, LGPD, que é necessário se atentar. Então, arquiteturas relacionadas aqui a gerenciamento de dados, implementação, mensagem e um catálogo aqui de padrões, tá? E
já com alguns requisitos, né? Um resumo aqui, por exemplo, confiabilidade, como que eu isolo os elementos de uma aplicação, visando maior confiabilidade, por exemplo, né? Então, esse aqui é um catálogo aqui sobre arquiteturas também, tá? Aqui, como eu comentei, né, os pilares de governança, tá? Questão de confiabilidade, segurança, custo, eficiência operacional. E aqui, por fim, né, alguns pilares, algumas experiências aqui de migração, que nós comentamos nos slides, né? Então, aqui tem um detalhamento do rehost, do refactor, do rearchitect, do rebuild, tá? E aqui exemplos de migração baseado em alguns cenários. Então, migração de banco, de servidores, Linux, de ferramentas de desenvolvimento e teste, aplicações web, como que eu faço essa migração, né, para a nuvem. Tá? Então, aqui eu encerro, abrindo para perguntas. Tá? A ideia aqui foi passar um panorama, né, dos principais conceitos. Eu sei que o tempo é curto para tratar todas essas questões, né? E aí fico à disposição para tirar dúvidas sobre conteúdo, sobre nuvem. Excelente. Vamos aí, obrigado, Renato. Muito legal. O que eu vejo e fico muito assim é que tem muita coisa agora, né? Na minha época, esses dias eu escrevi em algum chat aí de WhatsApp, DOS, DOS. E o Ítalo questionou o que é DOS para mim nesse grupo que a gente tem, né? Que é o nosso grupo de pesquisa. É, é assustadora a evolução que nós tivemos aí. Para muitos nem faz sentido isso mais, falar, nossa, Você está DOS. ficando velho, professor. Tem aí, né? Mas vamos abrir aqui para perguntas. Eu mesmo tenho várias perguntas, vários questionamentos aí. Eu posso começar? Pode começar, Por favor. professor. Legal. Então, gostaria de fazer uma pergunta, acho que interessa a todos nós, né? Como que você visualiza num futuro próximo, por exemplo, eu não precisar mais de comprar um computador a 40 mil reais, se eu quiser um Apple, por exemplo, né? Para eu ter em casa, ficar andando com ele, lá estão todas as minhas informações, meus softwares e assim por diante. A Microsoft tem pensado nisso, por exemplo, de vender um console para gente, muito barato, tá certo? Onde que eu ligo e funcionaria como se fosse um computador? Como que está essa tendência? Existe essa tendência? O pessoal está pensando nisso? Porque eu diria que isso é inclusão social, né? No momento que você tem uma rede, né, de computadores distribuída no mundo inteiro, com uma capacidade de processamento enorme, né, onde que todos possam utilizar, todos, né? Ainda mais com as cidades pensando nas cidades inteligentes, na saúde inteligente, na indústria 4.0, 5, 6 e as que virão, né? Você tem alguma coisa? Gostaria de comentar alguma coisa, Renato? Olha, em relação a... Entendo que isso deve acontecer, tá? No futuro, né? Porque, como eu comentei, né? Tudo é serviço, né? Então, hoje já existem computadores de mais baixo custo, né? No qual isso é distribuído em larga escala aí para escolas, visando, como o senhor bem comentou, essa questão dessa inclusão social. E acredito que esse movimento deve ocorrer, tá? Então, porque hoje, né, como até num livro que o professor Reginaldo me indicou, né, Sociedade Custo Marginal Zero, né, ele mostra essa importante característica, né, do que não importa, eu não quero ter,
Eu quero usufruir. Exatamente. Então, por exemplo, nesse livro é comentado que 40% dos jovens europeus não querem ter carro. Qual que é o desafio disso, professor? Da indústria automobilística. Porque na nossa geração, tá? Eu falo por mim, né? Putz, fazia 18 anos, putz, eu quero tirar carta e eu quero trabalhar para ter um carro, porque isso representava, putz, eu quero ter a minha independência de locomoção, tá? Então, hoje isso mudou, tá? Isso também está se refletindo com residências, tá? Vários amigos meus falam assim, não quero ter casa própria, porque eu não quero estar preso num lugar. Eu quero alugar, isso me dá mobilidade de, hoje eu quero estar aqui, amanhã eu quero estar lá, quero mudar de país, enfim. Então, eu entendo que nesse movimento deve surgir algo nessa linha, assim, tá? Mas entendo que, se for comparado com outros serviços, né, poderia estar um pouco mais rápido, né? Hoje você vê ainda computadores caríssimos aí, então entendo que poderia ser um pouco mais ágil essa questão de aluguel ou algum modelo de commodity, né? Justamente por uso, né? A própria Volks já estava pensando nesse modelo, né? De a fábrica alugar, né? Então, olha a disrupção, né? Que isso implica. Né? Legal, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Oi, Júlio, estou vendo sua mãozinha levantada. Professor Júlio. Não, parabéns, Renato, muito legal aí a palestra. Eu queria, mais ou menos na linha de algumas perguntas que o Daniel fez também aqui, é assim, né? Não sei se é você que responde, talvez até o Daniel tenha a resposta para mim. Aí é o seguinte: o quanto disso tudo aí, né? Esse monte de coisa é acessível para alunos? Você sabe, Renato? Ou o Daniel sabe se o convênio que a PUC tem alguma coisa para acessar a Azure, a Cloud aí da Microsoft? Quem pode responder, Renato ou Daniel? Quer que eu responda, Daniel? Até porque eu tenho Pode falado isso com meus responder e eu alunos. respondo, eu também eu complemento. Tá bom. Júlio, pelo convênio da PUC, tá? Os alunos têm acesso, tá? Eu não lembro exatamente a questão da quantia de créditos, tá? O professor Carlos que me falou isso no início do curso de especialização, mas eles têm acesso a tudo isso que eu mostrei. Tem acesso a tudo. Funciona assim, nós temos uma parceria Office 365, e aí agora com os e-mails e com a plataforma do Office, Word, Excel, essas ferramentas, né? E como nós somos a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, a gente tem acesso à parte de desenvolvimento. Então, a gente tem acesso eu falo Azure, né? Ao Azure, né? Ao Azure. Então, a gente pode construir, criar máquinas, algumas coisas. Tem um limite. Esses dias eu ativei uma máquina lá, esqueci que eu tinha ativado, veio a fatura de $3 para eu pagar. Porque passou passou todos os períodos que tinha. Então, assim, ficar atento a isso, mas a gente tem acesso a recursos, a gente tem acesso a ferramenta tipo Visual Studio Professional, Windows 10, tudo para instalar na máquina. Na minha máquina, algumas máquinas eu tenho mesmo Windows educacional. Então, nós, como só para o pessoal da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia que tem isso. Então tem esse caminho diferenciado. Antigamente era o programa era Slack, não, era Spark, né? Aí virou o Imagine e aí agora tá direto no Azure, né? Então o aluno mesmo pode entrar no site do Azure, se loga com o e-mail da PUC, o pucsp.edu.br, e aí você vai ver que você vai ter acesso a alguns elementos, algumas coisas, né? Então a gente tem aí sim algo a mais e tem acesso a tudo, né? Exato. E sempre que precisar alguma coisa extra, fala que a gente entra em contato com os nossos representantes da Microsoft, que a gente pede coisas a mais, pede um tempo a mais, né? Então, né, Daniel, acho que talvez até uma falha de comunicação, acho que a gente tem que eventualmente Sim, divulgar. Eu temos sei que que tem ampliar a divulgado. divulgação, né?
Às no vezes momento, chega a divulgar para os professores, mas às vezes a gente também não conhece direito, para na gente. E aí, que tem uns esse que professores aí que só gostam de Linux, então eles não gostam de usar outras é, coisas, então eles não falam, né? Mas Microsoft não, ama Linux. eu também. complicado, né? Assim, Difícil, é difícil, é difícil. não, mas assim, ontem, Não, por mas exemplo, a gente teve a palestra da AWS, né? Veio aí e- os ex-alunos, eles deram uma oficina de AWS, só que eles ofereceram contas que vale até hoje. Então, os alunos começaram a fazer a oficina ontem e hoje já ia acabar, né? tem que terminar, é Então, rapidinho. É vara à então é noite. muito legal isso, se esse convênio Então, oferecer aí para os alunos é, poderem acessar e criar aí as aplicações, né? a Muito gente já conversou com o pessoal da AWS há um bom tempo atrás para ter a parceria acadêmica, né? tá. Então, acabou não evoluindo, não avançou, né? Hoje nós temos parceria com nuvem, com a Microsoft, Azure, temos Oracle. parceria com nuvem com a IBM, na nuvem deles lá, que é tal, e tem acesso ao Watson, as ferramentas. Nós temos parceria com a Oracle, e aí a Oracle mudou um pouquinho a forma, então o professor entra, cria o ambiente e disponibiliza para o aluno a nuvem toda, apesar que na hora começo você consegue entrar direto como alguém e pegar lá R$ 300 para usar durante o ano. Estamos em tratativas também com o pessoal do Google Cloud e com o pessoal da Huawei. Então a gente deve ter essas parcerias aí estabelecidas também. Eu vejo que assim a gente tem que ter esse rol de todos os parceiros para a gente ter conhecimento e pelo menos conhecer alguns. Por exemplo, essa palestra do Renato, ela é muito boa, porque às vezes você fica assim, como que eu faço, né? E uma das minhas perguntas aí um desafio para o Renato mesmo, eu, nossa, vi as palestras, semana vi um monte de coisa, estou ouvindo falar de nuvem, tem um monte de ferramentas, um monte de elementos, por onde eu começo? Eu gosto muito da palavra trilha, o pessoal tem usado itinerário, eu gosto mais de trilha, né? Porque o itinerário já está certinho, está tudo bonito e mapeado. Uma trilha você tem que desbravar algumas coisas e tem desafios, né? Teria uma trilha para começar assim, eu quero conhecer um pouquinho de cloud, eu quero como serviço, por exemplo, ou teria algum caminho, quero saber de infraestrutura, como que seria, Renato? Sim, tem trilhas, né? Eu também gosto da palavra trilha, né? Porque ela é mais flexível, né? Então, trilha ou jornada, né? Então, o qual o profissional ele se especializa no que lhe interessa, né? Então, tem trilhas de infraestrutura, trilhas de desenvolvimento, trilhas de questão de governança e gestão. E aí, professor Daniel, só tocando nesse ponto, isso é muito importante, tá? Até principalmente do ponto de vista acadêmico, porque o que eu tenho percebido, tá? E agora, abrindo um pouco mais a discussão, o pessoal ele começa a experimentar a nuvem, né? E começa muito no tentativa e erro. Tá? Então, por isso que eu acho muito fundamental ter essas trilhas e com forte base conceitual para que o aluno, para que o usuário de nuvem, né, saiba, putz, o que eu preciso, o que eu estou fazendo, porque como é muito fácil, né, então eu subo máquina, desço máquina, aumento máquina, escalo verticalmente, escalo horizontalmente, isso fomenta muito a questão da tentativa e erro e é um problema que a gente vê não somente na academia, mas também na indústria, né? Então, fortalecer essa base conceitual, e é isso que eu estou estudando lá nos artigos que eu compartilhei contigo, muito importante, independente se eu estou falando de on-premises, na nuvem, etc., ter os conceitos muito fortemente ancorados, né, para o que eu estou fazendo, né? Então, isso é um ponto muito importante dentro dessas trilhas, tá? Então, essa parte conceitual continua ainda, né, na minha visão, muito forte, tá? E só aproveitando aqui outro ponto também, né? Uma coisa que não está nos slides, mas vale a pena comentar, o desafio de multi-clouds, tá? Então, você comentou dos várias parcerias que a PUC tem. Acho isso fundamental, tá?
ter essa experimentação. Eu mesmo, como funcionário Microsoft, tenho a minha conta nos outros provedores também para conhecer, eu preciso conhecer. Tá? E essa questão do multi-cloud traz vários desafios também, né? Porque eu quero entender o que muitas vezes muitas empresas fazem, né? Elas têm meio que um broker de nuvem. Ela compra de vários provedores e aí se um determinado departamento falar, eu preciso de tal coisa, nesse modelo a melhor nuvem é essa aqui ou aquela outra. Isso obviamente traz vários desafios também de integração, vários desafios ali traz uma complexidade maior, né? Mas isso é um ponto também que as empresas estão indo, né? Essa questão de multi-cloud. Mas depois eu posso pegar alguns exemplos de trilha, professor, e te passar também com esse material, tá? A gente passa. Eu pus no chat aí, se os alunos estão com acesso, o link da Microsoft, tem aquele site docs.microsoft.com, e ali tem um item chamado Learn, né? E ali no Learn, o que eu gosto desse site, que às vezes eu olho, eu entro, faço uns cursos, é que tem algumas trilhas, mas eu acho que ainda é muito amplo. Poderia a gente fechar um caminho e a gente passar assim, para os alunos um roteiro, um caminho, tal. Eu acho que é muito interessante, né? Aí que aí você entra, eu entro via Docs, aí eu caio no Learn, isso. É possível customizar o caminho aqui, mas eu concordo contigo, né? É muita coisa ainda, então eu vejo que fica uma extensão de coisas de conhecimentos, e eu vejo que assim, como que a gente enxerga as necessidades. De uma forma geral, isso daí é uma caixa de ferramentas, então a gente tem muitas ferramentas, tem que conhecer elas. Agora, nem sempre a gente conhece todas as ferramentas, precisa ter ideia de como vai usar, como vai fazer. Então, acho que é um bom caminho. Eu gostei muito da pergunta do professor Salvador também. Nesse sentido, a gente vê que a gente tem a questão a gente está com o marco civil, né, da internet no Brasil. Agora saiu a lei da LGPD, então são coisas que a gente tem que ficar antenado e enxergando. Um caminho que eu vejo natural é esse, é que nem a gente vai construir uma casa, a gente pede a instalação da rede de água, pede a instalação da rede elétrica. Hoje em dia já não pede mais um plano de expansão da telefonia, né? Que você compra um celular ou liga e pede uma linha, vai pedir a sua TV a cabo, que aí já vem com a internet. Mas eu vejo que você poderia não ter mais a necessidade de TV a cabo, mas você pede, olha, eu quero a instalação da internet para eu ter acesso, né? E nesse sentido eu vejo que esse é um caminho, uma tendência até para a gente pensar em algumas startups que a gente possa construir, de serviços que a gente pode oferecer para as casas das pessoas. Então, olha, eu já tenho a internet, eu tenho serviço. Agora, eu vejo que nós temos uma realidade no país, aí, entrando um pouquinho do lado social, muito complicado, porque a gente está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, muitos de nós estamos aqui. Aqui nós temos muita disponibilidade de recursos. No meu prédio eu tenho net, eu tenho Vivo, eu tenho várias possibilidades, né? Mas se eu vou para uma cidade do interior do Mato Grosso, lá no longínquo, a disponibilidade de recursos para mim é muito escasso, é muito menor. Você né? falou Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, né? Não, claro que eu falei Mato Grosso do Sul, né, professor? Porque é no Mato Grosso do Sul que a capital é Cuiabá, certo? Ó, cuidado que hoje temos 2 representantes aqui, hein? Tô Cuidado. ligado, né? A dupla. Então, eu vejo que a gente tem essas dificuldades, o nosso país é continental, né? E aí, indo nessa linha de aluguel de carro, eu participei de um evento quando a gente estava na GM, lá em São Caetano, porque para expandir os estágios, que eles queriam alunos nossos da área de engenharia, né? E o que eles disseram é o seguinte: Estados Unidos eles já têm o serviço de aluguel de carro há um tempo, então a montadora passa não mais a ter o foco na venda de veículos, mas no aluguel e estar disponível em vários lugares, né? Então eu vejo que isso é interessante. Mas eu vi uma notícia essa semana que eu falei assim, pô, é legal o aluguel de carro, né? Mas a Hyundai está trazendo um carro elétrico aí para alugar.
mas custa 13 mil reais o aluguel mensal do carro, Nossa. né? Aí eu vejo assim, nós temos uma realidade no país tão doida que como é que a gente tem uma miséria, gente com muitas dificuldades e gente pagando 13 mil reais de aluguel num carro por mês, né? Então a gente tem uma disparidade aí muito grande que eu acho que a rede, a internet, acaba esses serviços trazendo uma equidade, eu não sei se esse é o termo mais correto, mas que dá acesso aos recursos e a tudo a todos, né? A gente viu isso na segunda-feira, quando o WhatsApp caiu e o nosso país sofreu muito com isso, né? Eu estava lendo uma notícia, Estados Unidos nem tanto, porque eles ainda usam muito SMS, usam muita mensagem, porque lá é barato, mas no nosso país tem gente montando o seu negócio usando e baseado no WhatsApp, que é uma ferramenta cloud, mas que um dia caiu, né? Como nós já tivemos com times mesmo, numa época aí de transição, de modernização do times, nós tivemos o professor não acessa, ninguém consegue entrar, o Teams não vai, teve um problema de autenticação. Aí, para finalizar, com a nossa última pergunta, que já tem que começar a próxima palestra, para dar tempo de fazer uma pausinha, como que você vê assim a estabilidade dos data centers, né? Eu visitei o data center em Seattle da Microsoft. Realmente é uma coisa assim do outro mundo, né? E a gente subiu no telhado, entramos dentro das casas de troca de ar, tudo lá. A gente fez um inferno lá. Como que você vê essa questão de estabilidade dos data centers para atender essa demanda global? Isso é uma área que tem evoluído bastante, professor, e certamente tem vários desafios em relação a isso, né? Os provedores de nuvem, eles mantêm, né, sites nos quais eles informam, né, a questão da saúde dos data centers, de como que estão os data centers, quais são os problemas, e hoje eu vejo, né, os principais desafios, como o data center, sim, tem essa questão desse desafio, mas as últimas falhas que eu tenho visto, né, são falhas de software. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Desculpa. Tá? Esse do WhatsApp eu não cheguei a ler a fundo, mas parece que foi alguma coisa de DNS, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, eu estou mostrando aqui um site, né, que é o status do Azure, né? E ele mostra, né, a saúde dos serviços no mundo inteiro separado por região, tá? Então, eu confesso para você que já vi esse gráfico aqui com um monte de bolinha vermelha, então, principalmente quando cai quando cai um serviço que ele é cross, como, por exemplo, o Active Directory, serviço de autenticação. Tá? Então, e aqui tem o histórico, né, dos principais problemas que ocorreram, e as empresas, elas fazem que a gente chama de RCA, né, Root Cause Analysis, né, que é a análise da causa raiz dos problemas, né. Então, pelo que eu tenho visto, né, não só a Microsoft, nos outros também, né, vejo que a maioria dos problemas hoje são problemas de software, tá? Isso não implica que todos os problemas Oi, Ítalo. Poxa vida, problemas primariamente decorrentes de software? Nossa, puxa. Exato. Então, Isso é preocupante, né? Porque acho que a gente precisa melhorar e muito, né, a qualidade do desenvolvedor, então. exato, né? Então, não somente do software em si, mas a questão da governança, de atualização, do deployment de novas features, tá? Então, aqui tem várias, não só no Azure, mas também nos demais provedores, né? A causa, né,
dos problemas recentes, né? Então, posso até filtrar aqui Bom, tem várias principais causas e como isso foi resolvido, qual foi o plano de mitigação, como que a empresa enxerga os próximos passos, dá oportunidade aqui para o usuário dar algum feedback, qual foi o impacto, né? Em quais regiões, então, por exemplo, aqui, né? O sumário do impacto, né? Entre tal hora e tal hora, o que que aconteceu, aqui problemas de conexão, enfim. Mas eu vejo esse desafio ainda maior, professor Daniel. Perfeito. O Reginaldo tinha levantado a mãozinha, acho que ele quer fazer uma pergunta ou quer me dar uma bronca. Porque... Oi, pessoal. Tudo bom? Que legal ver aí os professores, os colegas, né? Bom dia. Oi, professor. Bom dia. Não, mas é um comentário rápido, né, Daniel? O próprio Ítalo aí falou, putz, problema de software. Essa discussão é uma oportunidade enorme também para os alunos, que é uma falta de profissionais, né, Renato? E a gente, então, criar dentro dessa trilha que o professor Daniel comenta bem legal, de formação, né? Está precisando de gente com todas essas novas tecnologias e aproveitar todo esse contexto aí de formação de gente mesmo capacitada, né? Que acho que... E é isso, Perfeito. Ítalo. Tudo bom, professor Ítalo? Tudo bem, sim. Estou com saudade de revê-lo. Quanto tempo que a gente não se encontra. Que bacana te ver. Estou ansioso. A próxima palestra também Puxa. teremos a sua presença aqui. Legal. Muito E aí, bom. só nesse ponto que o professor Reginaldo comentou, eu reforço aqui a questão de uma forte base conceitual. Tá? Isso é fundamental. A gente, a preparação dos profissionais, a preparação dos alunos, para lidar com essa complexidade, para lidar com todas essas ferramentas, e isso é um pilar fundamental, né, professor Reginaldo? Mas esses logs todos que estão sendo gerados, Renato Manzan, está sendo usado para criar um sistema inteligente, né, Ítalo, para resolver todos os problemas, certo? Já que a inteligência tem que estar em algum lugar, que esteja no equipamento, então, né? Acho que é. Bom, é muito bom. Mas então, nesse sentido, alunos, alguma pergunta? Eu chamo nominalmente aqui os alunos, hein? Né? A aula é assim, né? Muito bom. Aí eu tinha formulado uma perguntinha mais capciosa, no sentido de que eu acho que mais ou menos você já respondeu, nesse sentido da gente ter muitos produtos, né? Então eu passo a pensar o meu software como uma junção. Você mesmo usou o termo de Lego, né? De você montar as pecinhas. Eu lembro numa época que, quando eu estava estudando, eu ainda era estudante no curso, a gente até tinha um convênio com uma empresa francesa sobre a criação de componentes. Então, a gente falava de um desenvolvimento componentização, acho que é esse o termo. Então, a gente pega os componentes e eu vou montando. Eu quero um sistema de autenticação. Pego aqui esse componente. E era plug and play, né, Daniel? Plug and play ainda, né? Eu quero mais assustador, né? Mas como que você vê, assim, eu gostei quando você mostrou lá, assim, eu penso uma arquitetura, eu já tenho alguns modelos, né? E aí é legal, então posso olhar nesse modelo, posso usar ou não esse modelo, mas eu começo eu posso dizer que eu começo a voltar a pensar numa programação ou numa programação componentizada, onde eu vou pegando componentes que a cloud me oferece? Poderíamos dizer um pouco nesse sentido? Entendo que sim, professor. Entendo que
componentes, né? Muito importante entender a interface desses componentes, tá? Interface, robustez, throughput, tá? Justamente para depois não ficar aquela tentativa e erro de troca de componentes quando a solução já está implementada. Legal. E a questão muito forte da engenharia, né? Por que eu tô, qual que é o racional da escolha desses componentes, tá? Vejo sim essa questão da componentização. Tá. Como eu comentei, né, no início tinha aquela caixa de Legos com as peças esparramadas e você tentando encaixar as coisas e a gente vê muito isso, né? Como que eu começo? Como que eu construo a minha arquitetura, né? Bom, as empresas têm percebido isso e lançado cada vez mais material de apoio nessa linha, né? Então, tá aqui um exemplo de uma arquitetura. Obviamente são arquiteturas de referência, que diferem de arquiteturas de implementação. Mas vejo sim essa questão da componentização. Muito bom, muito legal. Então a gente continua achando, nós estamos vivendo num ciclo de vai, vem coisas, vai, vem pendular, coisas, né? Eu acho que assim, vai melhorando um pouco a qualidade, então isso que você comentou agora é muito interessante, porque na realidade agora eu estou junto num ambiente único e eu consigo usar os componentes que tem ali, né? Eu até aqui falo para os alunos, entre no nosso ambiente do Office mesmo e usem a ferramenta chamada Power App, que tem lá disponível, né, da Microsoft mesmo, porque é muito legal, porque ali você vai ver uma série de componentes, né? E eu não sei para que aluno eu comentei esses dias, falou, nossa, eu tenho até um chat pronto aqui já. Eu falei, já está pronto. Então, é só você vir adicionar na sua aplicação, já vai estar o chat funcionando. Mas veja, não está personalizado para o seu ambiente, é um chat pronto, né? Então, isso daí é interessante, né? E aí, como uma última questão, porque eu não sei se tem mais alguém, eu comecei a falar, se mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisinha. A gente espera. Esses dias, dando aula, eu fiz o seguinte, eu desliguei minha câmera, desliguei meu microfone e comecei a dar aula digitando no chat, né? Depois de alguns tempos, os alunos, professor, cadê você? Volta, né? Abre sua câmera. Eu falei, que legal, né? Muito bom. Então, aí a minha última perguntinha aqui para fechar com chave de ouro, para ver aí as possibilidades. Na sua experiência, na sua vivência que você tem aí na parte de mercado mesmo, qual é a maior demanda que as empresas brasileiras hoje têm? O Reginaldo comentou da falta de uma mão de obra, na falta de uma formação mais sedimentada, mais né, a palavra que eu queria não era sedimentada, mas estruturada, alicerçada, uma coisa assim. Como que você vê hoje as empresas brasileiras, as necessidades que elas têm com essas demandas e que os alunos poderiam falar assim, olha, legal, o Renato, o professor Daniel vão já construir umas trilhas para a gente aprender coisas, mas o foco das empresas, porque na hora da entrevista do estágio, na entrevista do emprego, fala assim, nossa, eu sei que você tem problema nessa área aqui, ó. Qual seriam essas áreas aí? Eu ecoo o que o professor Reginaldo comentou, tá? Então, vejo uma demanda muito forte por profissionais capacitados, tá? Então, nessa parte conceitual, né, de putz, como que eu crio as coisas, como que eu arquiteto as coisas, então, vejo nisso. E também, né, nessa questão de como fazer do profissional, né, numa visão um pouco mais holística, né, conseguir, a partir de determinadas arquiteturas, né, conectar com o processo de negócio. Então, eu vejo um pouco de falta nisso. Obviamente que isso decorre também da experiência, do tempo, né, mas uma vez que o aluno conseguir enxergar as necessidades do processo de negócio e, a partir daí, mapear os requisitos arquiteturais e estruturar esse Lego aí, né, toda essa complexidade, eu vejo isso como um excelente diferencial, né?
A questão de data está muito forte, né? Machine learning, a questão da questão de agilidade também, né? Automação, tá? Muito forte. Tá? Os profissionais de SRE também sendo muito valorizados no mercado. Tá? A questão de confiabilidade, tá? Inclusive, SRE, o Google tem 3 livros muito interessantes, são disponíveis gratuitamente, depois eu posso colocar aqui na referência também. E eu vejo, sumarizando esses pontos, né? A questão da capacitação, a visão do processo de negócio como direcionador das arquiteturas e essas questões um pouco mais novas, né? De confiabilidade, inteligência artificial e agilidade, né? Perfeito. Excelente, excelente. Pessoal, alguma perguntinha? Júlio, uma pergunta aqui de caráter operacional. A próxima palestra continua nessa reunião ou a gente tem que sair e entra de novo pela plataforma do Even para poder ter os certificados? Então, sempre que você quer certificado tem que ser pelo Even, tá? Tá. Mas assim, pro palestrante, pro A gente moderador... cai nessa sala. Não, pro palestrante e moderador eu envio depois para vocês, tá? Vai ser... Então aqui a tá. gente encerra, Agora, finaliza isso. aqui. Então a ideia é encerrar, tomar um café e voltar às 10h30 e entrar Perfeito. novamente, tá? Perfeito. Tá. O Ítalo tem alguma pergunta? Não sei, ele ergueu a mãozinha aí? Não? Está em mute, professor. Tá no mute aí. Voltou o mute. Pronto, então, é o delay aqui. Não, eu estava só me despedindo aqui, foi muito bacana a sua apresentação, muito legal mesmo, esclarecedor em vários pontos, né? E te agradeço aí por ter disponibilizado também esse período da manhã para conduzir essa apresentação. Muito bacana, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez pelo convite. Prazer revê-los. Só, viu, Daniel, antes de você encerrar, só aquele link que você passou aí achei bem bacana, de ferramentas, né? Eu já disponibilizei também para os alunos no Teams, tá, pessoal que está por aqui? Então vocês têm acesso. Eu achei bem interessante que tem pelo menos todos os itens interessantes aí que a gente tem discutido. Tem até C Sharp lá, né? C Sharp. Tem tudo. Tem Visual tem tudo. Basic? Tem uma parte de IoT, tem Visual Basic, tem tudo lá. Tem bastante coisa. É muito rico. Não é Visual Basic, é .NET. .NET. Plataforma .NET. Renato, super obrigado aí pela sua participação. Agora, como o meu supervisionado de pós-doutorado, nós temos aí, planejamos dentro do seu trabalho, né? A gente tem aí várias interações, essas participações são importantes, e a gente fazer ao longo desse um ano mais alguns insights. Então a gente abre, faz um workshop, traz os alunos. Eu acho que isso também é muito rico para o seu trabalho de pesquisa e a gente trazer para os alunos também isso daí. Então, agora aqui exatamente 10h14, eu vou parar a gravação, encerrar essa sala, e aí eu retorno, vou tomar um cafezinho, e às 10h25 eu já abro a próxima sala da próxima palestra. Muito obrigado a todos e até já. Muito obrigado. Bom final de semana e bom feriado a todos. Obrigado, Renato. Um abraço. Abraço, Júlio. Abraço, Ginaldo. Valeu. Tchau, Ítalo.